começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Hoje a apresentação: operador Jefferson Silva e João Carlos. Confira a hora certa comigo, aqui na Web Rádio Interativa, Rádio Gospel de Bocaiúva, agora 9h12. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, a vida de cada um dos amigos ouvintes, de cada um dos irmãos, das irmãs que acompanham a nossa programação em Bocaiúva, toda a região norte de Minas Gerais, pessoal bacana que nos acompanha também pela internet. Que Deus esteja abençoando o seu domingo e fazendo uma visita ao seu lar em mais essa manhã de domingo. Está começando o programa da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aqui da cidade de Bocaiúva, programa Quem Quer Aceitar Jesus, sob coordenação geral do pastor Gerson. Programa que acontece todos os domingos, de 9 às 10h30 da manhã, e você é o nosso convidado especial para estar interagindo conosco. Vamos passar daqui a pouquinho, após a oração inicial do programa, o WhatsApp da Interativa, para que você possa estar participando com a gente, para que você possa estar deixando o seu pedido de oração, para que você possa estar comentando o que nós estaremos pregando e falando, abordando no programa de hoje. E também para deixar o seu pedido de hino. Daqui a pouco, portanto, vamos estar passando o WhatsApp para você. Deixa eu deixar aqui para a nossa reflexão, antes da oração do dia, Marcos capítulo 9, ou melhor, Marcos capítulo 4, o versículo é o 9, para você, amigo ouvinte, para você, nosso irmão, nossa irmã que acompanha a Rádio Interativa. Marcos capítulo 4, o versículo 9, Deus trazendo uma palavra para nós e diz: e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, Marcos capítulo 4, versículo 9, e acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui são duas versões, essa segunda é a NVI. Aqui Jesus ele chama a nossa atenção para ouvirmos a palavra de Deus, para inclinar o nosso coração para a palavra de Deus, para estarmos prestando atenção aí no que a palavra de Deus tem para nós em mais esse momento. Deixa eu passar aqui os cumprimentos para o irmão Jefferson Silva, que vai estar também trazendo para a gente a oração de abertura do programa desse domingo. A paz, Senhor Jefinho. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia a todos os nossos irmãos e irmãs que nos ouvem pela essa rádio abençoada, essa rádio que tem tocado vidas. É um prazer, é uma honra, mais um dia estarmos aqui debaixo da presença e vontade do nosso Deus. Para iniciarmos aqui, como o João Carlos disse, vamos estar fazendo a nossa oração de início de programa. Convido a você a fechar os seus olhos nesse momento e ligar lá no trono da graça. Eterno, soberano Jesus amado, Pai de bondade, Pai de amor, aqui encontramos nosso Senhor, mais uma vez, debaixo, Pai, da Tua presença, debaixo da Tua vontade. Eu te agradeço por esse momento de comunhão aqui, mais uma vez, ó Pai, nessa rádio abençoada, e peço que o Senhor venha nos direcionando, Senhor. Nos direciona nesse domingo, nessa manhã abençoada. Meu Deus amado, que possa tocar, meu Pai, essa programação a cada coração necessitado, Pai. Que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. E que ela possa, de fato, Pai, entrar em nosso coração e fazer uma diferença. E que possamos guardar ela no nosso coração para não pecar contra Ti. Direciona, Pai, essa programação, nos conduza, em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Que Deus esteja abençoando a você e a sua família em mais esse domingo. Com certeza, um domingo em que Deus tem uma palavra para você, para a sua vida. Deixa eu passar aqui no nosso WhatsApp, lembrando sempre, eu sempre digo que o WhatsApp da Interativa, você que recebeu os nossos links, tem ele lá para você. Além de ter o link para você ouvir a nossa rádio, tem também o link do nosso WhatsApp. Você tem o número do WhatsApp para você salvar nos seus contatos, o 38999934584, e tem também o link para você clicar, já ir direto aí no bate-papo, né, sem precisar salvar o contato. E claro que depois você salva o contato da Interativa, até porque nós postamos aí durante a semana, tem passagens bíblicas, tem convites aí dos nossos cultos, a gente posta aí para você também no nosso status, aí para que você possa estar acompanhando. 999934584 é o WhatsApp da Interativa. Deixa eu já passar para você os dias dos cultos da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Lembrando que a igreja, ela tem a sede aqui na cidade de Bocaiúva e tem também a filial da IRPED aí na cidade vizinha de Olhos d'Água. Que Deus esteja abençoando nossos irmãos aí da cidade de Olhos d'Água, que Deus esteja abençoando a vida de cada morador também daquela cidade e que você possa estar presente, aí claro, naquele que será mais cômodo para você. Aqui em Bocaiúva tem cultos. Quarta-feira tem culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira tem culto de jovens e círculo de oração. Sábado tem o culto do sábado e domingo tem o culto encontro de famílias. Aliás, ressaltando que hoje, além do culto encontro de famílias, é dia da Santa Ceia, né, irmão Jefinho? Hoje tem a Santa Ceia para os nossos irmãos. Não esqueçam de estar presentes nesse momento especial de comunhão dos irmãos com Cristo Jesus. Hoje, portanto, tem o culto encontro de famílias e tem a Santa Ceia aqui na IRPED. Lembrando que os cultos sempre às 19h30. E na cidade de Olhos d'Água, onde tem a filial da igreja, cultos toda segunda, quinta e sábado também, às 19h30 na rua, em Bocaiúva, Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, próxima à travessia para o Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, na rua São João 359, bairro Bela Vista. Portanto, esteja presente em um dos dias de cultos aí na IRPED, Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Lembrando que na quarta-feira, ou melhor, na verdade fazendo parte do culto de senhoras, que tem também o círculo de oração, está acontecendo a campanha. Nessa quarta tivemos o primeiro de 3 elos da campanha Mulheres Comprometidas com Deus. Portanto, se você é uma mulher comprometida com Deus, se você, irmão, se você, meu amigo, é um homem ou então quer se tornar um servo comprometido com Deus, não perca o próximo elo da campanha Mulheres Comprometidas com Deus, nessa quarta-feira às 19h30, na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aqui de Bocaiúva. Venha participar de um momento de louvor, oração e edificação com uma palavra poderosa para a sua vida. Inclusive, você pode também trazer uma amiga, né? Porque o tema é Mulheres Comprometidas com Deus. Traz sempre uma das mulheres citadas na Bíblia que demonstraram esse exemplo. Mas nada impede dos homens também ter esse comprometimento, né, Jefinha? Porque quando a gente fala de buscar a Deus, homens e mulheres têm que fazer a sua parte. E Deus, ele busca pessoas dessa forma, pessoas que tenham compromisso com a sua palavra, que tenham compromisso com o seu propósito. Portanto, venha e traga mais uma pessoa para estar também recebendo essa palavra de fé, essa palavra poderosa. Repetindo, a Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, fica pertinho da linha férrea, próximo de entrada ali do bairro Novo Horizonte. E quarta-feira, agora, tem o segundo elo, portanto, aí da
campanha Mulheres Comprometidas com Deus. Jesus Cristo, nesse versículo que nós citamos no comecinho do programa, Marcos, capítulo 4, versículo 9, ali ele nos chama para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça, ou seja, ouça a palavra de Deus. Mas quando Jesus ele fala a respeito de ouvir, ele está falando muito mais do que parar e escutar. Porque hoje, no mundo, por exemplo, se dá valor aí nas empresas para pessoas que conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Às vezes a pessoa está escutando algo e está trabalhando ali em outra coisa, né? Mas no caso de ouvir um determinado assunto, você tem que dar total atenção para aquilo, né? As pessoas até têm aquele ditado, né, Jefim, que fala com 2 sentidos no assamilho, né? Porque uma das coisas você vai ouvir parcialmente. Você não vai dar total atenção às duas coisas. Algo vai ficar um pouco sem você prestar atenção. E quando Jesus ele nos chama a ouvir a palavra de Deus, ele fala isso, nós concentrarmos naquilo que a Bíblia fala. Nós meditarmos na palavra de Deus. Quando está sendo pregado algo, ontem até o irmão Vando, ele ainda falou, na hora da palavra, ele falou, zipe na boca e prestar atenção, porque é isso. A gente tem que concentrar naquilo que a palavra de Deus tem trazido pra gente, porque senão a gente perde a essência do que Deus está querendo nos informar. E esses dias até no estudo, a gente estava conversando, eu não me lembro quem foi dos irmãos que falou que quando se perde o início de alguma coisa, às vezes você perde a linha toda. E aí eu estava me lembrando, nos tempos de escola eu me lembrei que uma matéria, talvez ela pudesse até ser a matéria que eu viesse a gostar bastante, entre as minhas preferidas, mas foi uma das que para mim era menos aceita, era física. Mas tudo tinha uma explicação, porque eu perdi o primeiro dia da matéria de física. E aí todo mundo, do segundo dia em diante, todo mundo falou, não, mas a explicação foi de ontem, ela era a base para a matéria da física. E eu perdi aquela matéria base. O primeiro dia, acho que foram 2 horários de explicação geral, aprofundando o que seria o conhecimento básico para levar ali a matéria. E aquele negócio, eu não consegui correr atrás depois para recuperar. E aí passou um ano inteirinho, aí quebrando a cabeça, passando sufoco. Isso porque a gente perde um pequeno detalhe lá no início. E a pregação da palavra de Deus é da mesma forma. Se a gente estiver com a mente dispersa, se estivermos ali sentados ali na igreja, mas a nossa mente estiver em qualquer outro local, aquilo que é pregado não entra no nosso, como diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí de repente, lá na frente você ouve algo interessante, só que aí você fica meio perdido. Como é que chegou até aquela explicação? Né? Ou seja, quando a gente para ouvir a palavra de Deus é isso, é ouvir, é meditar e em especial colocar em prática, isso que Cristo ele quer. Quando ele fala para ouvir a palavra de Deus é isso, nós entendermos de forma a colocá-la em prática na nossa vida. Nós tivemos na quarta-feira o primeiro elo da campanha Mulheres Comprometidas com Deus, na qual a irmã Adriele esteve pregando a respeito de Esther. Uma mulher que mostrou comprometimento, né, Jafim? E o comprometimento que Esther demonstrou foi capaz de salvar a sua família, foi capaz de salvar as outras pessoas que iriam para a morte, né? Porque tinha alguém que estava conspirando ali, queria matar aquelas pessoas e ela conseguiu usar de sabedoria, de forma que conseguiu salvar outras pessoas. Ou seja, você, mulher comprometida com Deus, você, servo comprometido com Deus, você pode não apenas trazer bênçãos para você, mas também para sua família, para aqueles que estão junto com você no barco. O comprometimento com Deus, ele é isso, ele traz bênçãos na nossa vida, bênçãos futuras, a vida eterna nos céus, e desde agora ele traz várias e várias graças aí na nossa vida. Foi uma belíssima pregação que teve aí na quarta-feira, foi o primeiro de 3 elos da campanha Mulheres Comprometidas com Deus. E com certeza, nessa próxima quarta-feira teremos mais uma palavra poderosa, mais um exemplo de mulher que mostrou comprometimento para com Deus. E eu já estou ansioso para ver a pregação de quarta-feira, viu, Jafim? Depois dessa pregação da Esther, já estou ansioso para ver
qual vai ser a pregação de quarta-feira agora. E fica aquela expectativa, né, Jafim? A gente ouve uma pregação poderosa como essa e sabe que vem mais 2 elos dessa campanha, realmente a gente fica meio ansioso, né? Esperando para ver como que vai ser a próxima pregação. Na sexta-feira, a palavra da noite foi o irmão Jefim, que está aqui com a gente. Você pegou a respeito de Lucas capítulo 7, versículos 11 a 17, né, Jefim? É uma passagem conhecida por muitos irmãos. Fala em que Jesus ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, né? E o irmão Jefim ele vai poder fazer um resumozinho para a gente rapidinho, porque uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem é que aquela viúva ela já tinha perdido o marido e estava perdendo o único filho que ela tinha. Ou seja, todas as esperanças dela estavam sendo perdidas, assim como acontece na nossa vida hoje, né, Jefim? Muitas vezes, você amigo ouvinte, você que está acompanhando a Interativa, você irmão, você irmã, muitas vezes você está passando por um momento tão difícil que você olha para frente, é como se não tivesse mais esperanças, como se as suas esperanças todas estivessem acabando. Mas Jesus ele está aí para trazer realmente uma solução para a gente, né, Jefim? Verdade, João Carlos. Essa passagem, como eu expliquei sexta-feira, é uma passagem pequena, mas ela é objetiva. É um texto rápido ali, de poucos versículos, mas e não tem muita complexidade nela, porque ela já traz ali a explicação que o Senhor queria dar para aquela passagem, né? A respeito da viúva. E como João Carlos acabou de falar aqui, o interessante dessa história é que além ela de ter perdido o seu único filho, né? Ela era viúva. Então naquela época, viúva era menosprezada. Por quê? Porque além de ter perdido o seu marido, as mulheres daquela época perdia ali o respeito, porque era o marido que trabalhava, era o marido que trazia o sustento para casa. E quando não tinha, ela ficava desamparada. Por isso que até a Bíblia já vai dizer, né, que o evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. Porque elas ficavam desamparadas. E além dela ter perdido o seu marido, aí vem o filho, seu único filho. Porque quando a mulher tinha um filho, quando o seu marido ali falecesse, o seu filho ali continuaria, né? Estaria ali à frente da casa. Só que acontece que o único filho dela, não era nenhum dos filhos, mas o único, morreu também. E algo interessante é que, como eu expliquei sexta-feira, pode acontecer na nossa vida também. Talvez não assim de morte mesmo, de morte física, mas a esperança em alguma coisa que a gente faz, em alguma coisa da nossa vida, a gente perde a esperança por alguma coisa desastrosa acontecer e a gente não está esperando. Só que como o Senhor Jesus Cristo, naquele dia, teve um encontro com aquela mulher, ela estava saindo da cidade para enterrar o seu filho e ele estava entrando. Ele também deseja ter um encontro conosco. E eu frisei algo muito interessante, que a mulher estava o quê? Chorando, desesperada, cabeça baixa. E ela nem vê Jesus chegando até o encontro com ela. Por quê? Porque ela estava num momento de desespero, olhando para baixo ali, chorando, dizendo: o que agora é da minha vida? O que é que eu vou fazer? Perdi meu marido, agora perdi meu filho. Só que quando Jesus chega para ela e fala: mulher, não chores. E ela olha para Jesus. E Jesus vai ao encontro daquele esquife ali, toca nele e ressuscita aquele jovem. E uma explicação maravilhosa daquilo é que enquanto eu e você estiver olhando para baixo, nunca veremos o Senhor Jesus para resolver a nossa situação. Porque a Bíblia fala, né? Olhai para o céu, olhai para o monte, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Enquanto a gente olhar para o problema, para a dificuldade, nunca haverá solução. Porque eu vou ver só problema, eu vou ver só tristeza, eu vou ver só causas impossíveis. Mas se eu olhar para frente,
veremos o Senhor nos encontrando para nos garantir a vitória. Então, eu falei sobre isso porque é a parte desse texto, isso que é o importante, né? Da cura maravilhosa. E assim como o Senhor fez na vida daquela viúva, o Senhor está pronto para fazer em nossa vida. Basta nós levantarmos a cabeça que veremos o Senhor na nossa frente. Realmente. E muitas vezes quando o problema ele surge, realmente acontece isso, né? A gente acaba perdendo tanto as esperanças que às vezes a gente fica cabisbaixo, olhando para baixo. As esperanças parecem que somem todas ali da nossa vista, né? Mas Cristo, ele está aí para mostrar que há esperança para você. O seu problema, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, o seu problema ele tem solução em Cristo. Até porque Cristo, ele é quem realiza os milagres na nossa vida. Ele é quem mostrou que tem o poder de trazer curas, de trazer milagres, de trazer salvação aí para você, para a sua vida. Daqui a pouco eu vou trazer a participação dos irmãos que estão interagindo com a gente ali no nosso WhatsApp da Interativa. Já tem irmãos deixando ali a sua saudação, deixando também o seu pedido de hino. O WhatsApp é o 38999934584. Você que recebeu o link aí da Interativa, ou no grupo, ou então nos status stories, pode também clicar, lá tem um link do nosso bate-papo para você já ir direto aí no bate-papo da Interativa. Ontem teve o culto de sábado aí na IRPED, e a palavra de ontem esteve por conta do irmão Ian, e ele pregou a respeito de Apocalipse capítulo 3, versículos 7, 8, 11 ao 13. Deixa eu ler aqui para você que nos acompanha na Interativa. Você que tiver aí com sua Bíblia, pode abrir aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 3. Foi o versículo pregado ontem. 3, primeiro versículo 7 e 8. O Apocalipse, como diz o Jefinho, ele é o livro mais difícil de achar, é lá perto de Gênesis, né, Jefinho? Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8. A gente até falava nesses dias aí, eu estava conversando com o irmão Sandro, a gente estava fazendo estudo, a gente estava falando a respeito disso, né? O manuseio da Bíblia. Realmente, quando a gente vai manuseando a Bíblia, a gente acaba conseguindo encontrar os livros de forma mais rápida, né, Jefinho? Não Apocalipse e Gênesis, que são ali o último e o primeiro, respectivamente, mas os demais livros, Marcos, João, Esther, que é um livro pequeno, tem alguns que são menorzinhos, você tem dificuldade de achar ele já de primeira mão, mas você já sabe mais ou menos em qual parte da Bíblia você acha. Aí determinado livro que é próximo, que ali do meio, você lembra que ali no meio tem os Salmos, né? Você vai para os Salmos, você sabe se ele é depois ou antes de Salmos. Abrindo os Salmos, se for depois, você já vai para a sequência. Se é um pouco antes, você vai para depois dele. Deuteronômio, se ele, você já sabe que ele é lá no começo da Bíblia, você já abre lá no início. Ou seja, você vai pegando a prática, né, Jefinho? Difícil achar Joel. Tem uns livros que são menorzinhos, né? Pequenininho, aí é mais difícil. Mas eu até comentava esses dias, o aplicativo de Bíblias que a gente tem é muito bom, mas tem hora que deixa a gente meio fora de prática de encontrar os livros, né? Porque lá você tem alguns que você digita. Vai procurar Mateus, coloca lá. Mateus já abre direto. Tem uns que já tem o livro, você marca o versículo e marca o capítulo e o versículo. Ou seja, você não tem nem trabalho de rodar ali a lista de livros para encontrar. Mas para ter a prática, para aprimorar de encontrar os versículos, nada melhor do que a Bíblia em papel mesmo, né, Jefinho? Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e 8 diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome.
versículos 11 a 13, diz: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. É a mensagem à igreja da Filadélfia. E foi inclusive a palavra pregada ontem aí pelo irmão Ian. E uma das coisas que ele ressaltou ali é que Deus, ele abre portas aí na sua vida. Ele abre oportunidades na sua vida. Deus, ele tem projetos para mim, para você. Se Deus, ele levantou um projeto aí para você, se ele tem uma promessa para a sua vida, tenha certeza, você pode lutar por essa oportunidade que Deus te dá, que ninguém tira ela de você. A Bíblia mostra aqui que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus, ele te coloca, se Deus, ele levanta você para fazer a vontade dele, tenha certeza, Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Deus tem muitas bênçãos para trazer para você, para aqueles que estão na sua casa. Porque através de você, a sua casa também terá bênçãos. É através de você que as graças de Deus chegarão também na sua casa. Mas é necessário isso, é necessário ter fidelidade para com Deus. Não é apenas começar e esperar. Tem, inclusive, um ditado que as pessoas dizem que tudo está nas mãos de Deus, que deixa Deus cuidar de tudo. Só que, na verdade, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus, ele faz a parte dele, mas é necessário que você faça a sua também. Deus, ele abre portas na nossa vida. Ele coloca aí oportunidades para crescermos espiritualmente, para levarmos a palavra dele, mas a gente tem que ter essa fidelidade para com Deus, entrar no caminho dele, fazer a vontade dele, apesar das dificuldades, porque muitas vezes as dificuldades surgem e a gente acaba abandonando aquele projeto que a gente tem para Deus. Porque defender a palavra de Deus no momento fácil, isso é coisa fácil para todo mundo, não apenas para o cristão. Qualquer pessoa aí no mundo, ela consegue estar ali do lado de Deus no momento de alegria, no momento de facilidade. Difícil, como diz o hino, o adorador de verdade, ele é conhecido nessa hora. Quando ele está ali na dificuldade, quando ele está enfrentando batalhas, quando ele está em momento difícil, mas ele permanece firme adorando a Deus. Mas ele permanece firme estando na casa de Deus. Apesar dos problemas que existem no dia a dia, ele permanece firme estando ali presente nos cultos. Tendo uma palavra de fortalecimento para quem procura, para quem chega até ele. Nós, inclusive, nós lemos no culto de... não sei se foi de ontem ou se foi da sexta-feira, que fala que as palavras de Deus, elas são como mel, né, para a nossa vida, para os nossos ouvidos, porque Deus, ele tem grandes promessas para nós. Mesmo que Deus, ele esteja nos advertindo de determinado problema que estejamos cometendo algo errado, Deus faz aquilo para o nosso bem, de forma que quando a gente entende e medita na palavra dele, a gente vê que elas realmente, elas descem como mel. Teve até uma irmã que postou uma frase que fala que para quem chega a ter um entendimento de Deus, até o amargo fica doce. Porque você sabe que muitas vezes Deus, ele precisa nos corrigir, para que sejamos moldados conforme a sua vontade. Porque a gente não sai do mundo e faz a vontade de Deus da mesma forma que a gente está ali no mundo. É preciso ser moldado. Certos erros é preciso serem deixados de lado. Certos vícios que a gente tem, é preciso que abramos mão deles. Certas companhias que não fazem bem espiritualmente, é preciso ser colocadas de lado. Certas coisas que deixamos como prioridade, mas que prejudicam o nosso lado espiritual, a gente tem que abrir mão daquilo. Ou seja,
muitas vezes Deus ele tem que nos corrigir. É quando a gente planta uma árvore e você quer que ela cresça direitinho, não quer aqueles galhos para todo lado, todo torto, você sai podando. E na nossa vida, o ato de podar é isso. Às vezes tem de cortar certas coisas que a gente até gosta, né? Que a gente é acostumado a ter aquilo na nossa vida. Ou seja, dói para tirar aquele vício. Mas a gente acaba crescendo, sendo moldado conforme a vontade de Deus. E isso faz um bem danado. Depois que você entende o propósito de Deus para a sua vida, você vê que realmente aquela poda era necessária. Você entende que realmente aquele ato de moldar você era necessário para que você se tornasse hoje essa pessoa valiosa que está aí no caminho de Deus. Deus ele tem promessas para todos nós, e as promessas dele para os seus servos, todas elas vão se cumprir. É preciso a gente aceitar o chamado. O irmão Ian ele até pregou falando a respeito da coluna. No início, ninguém entendeu assim o que seria coluna. E aí até na hora que o irmão Ian estava falando, ele falou de ser coluna para aceitar chamado. E eu estava, naquele momento, é igual o irmão Jefinho ele fala, quem costuma pregar a palavra, a sua mente não para. Né? Tem alguém pregando ali, você está meditando, raciocinando ali daquilo que está sendo falado. Eu estava me lembrando que os servos de Deus, muitos deles, servem também como coluna para outras pessoas, né, Jefinho? Porque a coluna, ela serve também como uma forma de sustentação. Você coloca ali na sua casa, por exemplo, você está construindo. Tem uma casa que vai ter um cômodo um pouco maior, você olha e fala, ó, aqui no meio tem de colocar uma coluna para sustentar essa estrutura toda. Sustentar o peso, para que a gente possa andar de forma sem ter preocupação lá em cima. Ou seja, a coluna, muitas vezes ela serve dessa forma, ela sustenta as coisas. Ela leva peso sobre ela. Tem irmãos na igreja que servem como coluna para outras pessoas. Muitas vezes a gente está fraco espiritualmente, mas se você vê um irmão há mais tempo ali na fé, você vê que mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de doenças que ele enfrenta e vários outros problemas, ele está firme sempre, está sempre pregando a palavra de Deus, está sempre louvando com alegria. Automaticamente, você se apoia naquele irmão, né? É como se ele servisse como uma coluna de sustentação ali pra gente. E quantos irmãos existem dessa forma que servem como coluna? Às vezes, eles nem percebem, né, Jafim? Que servem como um ponto de apoio pra gente, né? Mas aquelas pessoas que observam o exemplo deles, elas têm eles como um exemplo, tem como uma coluna. Eles se fortalecem no exemplo daqueles irmãos. O versículo aqui ele fala a respeito de coluna, ser uma coluna. Nós podemos estar fortalecidos espiritualmente. Você, irmão, que está mais tempo aí na fé, você pode também estar fortalecendo outras pessoas, mesmo que você não perceba, mas mantenha a sua fé sempre. Esteja sempre batalhando, pregando, orando, louvando. Por quê? Outras pessoas apoiam nessa força espiritual que você demonstra. Amém, irmão Jefinho? Amém, irmão João Carlos. O João Carlos falando aqui, e eu ligando isso com a fé, né? A Bíblia fala lá em Hebreus que a fé, ela é o firme fundamento. Firme fundamento, né? É a base para a nossa vida cristã com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Por que é a base? Porque no mundo em que vivemos, sem fé, não conseguimos alcançar a nossa vida eterna. Falando do céu mesmo. Por quê? Porque hoje a Bíblia já diz que o mundo, né, jaz do maligno. O mundo em que vivemos, o pecado tomou conta e já tem cheirado mal as narinas do Senhor. E a Bíblia vai dizer em outro versículo que a gente não anda pelas nossas vistas, a gente anda pela nossa fé.
Por quê? Porque a fé, ela é o firme fundamento. E ela, em nossa caminhada com Cristo, ela traz para nós esclarecimento. E além de esclarecimento das palavras do Senhor, de Cristo, ela nos traz fortalecimento. O Senhor vai dizer lá em Efésios, né? No demais, irmãos meus, fortaleceis-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque em Cristo, nós que vivemos na igreja, vivemos às vezes, eu estou indo na igreja, já basta. Não, você precisa ter fé, ou acreditar na sua fé, que todos nós já temos fé. O que precisamos é acreditar nela, porque ela já está no nosso coração. O que precisamos é eu e você acreditar nela, para que sim, ela venha trazer bênçãos para a nossa vida, elas venham trazer várias coisas para a nossa vida. Então, todos nós temos fé, só que uns acreditam mais pouco, tem pouca fé, outros já acreditam mais. Então é sobre isso. E só ir na igreja, estar na presença do Senhor, não basta, porque a Bíblia já diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. E como eu tenho essas obras, a fé já vai dizer isso, é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Então é eu estar lutando por algo, buscando, batalhando, fazendo a obra do Senhor. Mas aí às vezes a gente fala assim, mas eu faço tanto, eu prego tanto, eu evangelizo e eu não estou vendo. E fé é isso, é você plantar a semente. Acho que João Carlos até falou isso uma vez, é plantar a semente ali, ó. Eu plantei a semente. Mas quem vai dando crescimento, quem vai fazendo é Deus. É Deus. E fé é saber esperar o momento certo. Eu espero o momento certo do Senhor completar a obra que Ele iniciou. E às vezes nós, na presença do Senhor, batalhamos todos os dias, temos dificuldades, temos problemas. E às vezes colocamos na mão do Senhor: Senhor, coloca esse problema nas tuas mãos, eu entrego essa dificuldade, peço que o Senhor venha entrando com a tua providência. Só que a gente não sabe esperar. E se a fé já diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, então eu tenho que esperar, eu tenho que confiar. Fé é isso, é confiar. Eu entendo que fé não é o presente, mas sim o que está por vir. É aquilo que você acredita, mesmo não vendo. Para o mundo hoje que a gente vive, que a Bíblia já disse, né, que jaz no maligno, precisamos ter essa fé em Deus, ter essa credibilidade com Deus, de entender que ela, para nós, ela traz fortificação, ela é a base, ela é o alicerce da nossa vida com Cristo. Então, querido ouvinte, tenha fé, acredite na sua fé, acredite que Deus pode fazer, que Deus vai mudar, e tenha paciência de esperar acontecer essa bênção, esse milagre na sua vida. Amém. Eu estava dando uma olhada aqui, Salmo, antes de trazer aqui a participação dos irmãos aqui no nosso WhatsApp da Interativa, já tem algumas participações ali, vamos registrar na sequência. Estava dando uma olhada aqui no Salmo 143, versículo 1, diz: Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Nesses dias difíceis, às vezes a gente precisa buscar a Deus, às vezes a gente entende, como o irmão Jefim, a gente entende que os nossos planos não estão dando certo. E muitas vezes tem hora que a gente pede a Deus e fica com pressa da resposta de Deus. Deus, ele responde, mas tudo tem o seu tempo devido também, né? Tudo é no tempo de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus, eles são muito maiores do que os nossos planos. Os pensamentos deles são diferentes dos pensamentos do ser humano. E até o próprio tempo de Deus é diferente do tempo dos humanos. E a gente, às vezes, a gente pede a Deus algo, né, Jefim, que a gente já quer a resposta imediata, né? Sendo que existe um processo para as coisas acontecerem. Até porque muitas coisas a gente consegue com o tempo. A gente tem que trabalhar para conseguir a realização de determinada coisa. A solução de determinados problemas,
quando surge um problema na nossa vida, não é Deus simplesmente do nada tirar aquele problema. Às vezes a gente tem que trabalhar para que aquele problema ele acabe. E aí, para isso, tem um processo. A gente tem que primeiro entender o que é necessário, o que Deus ele quer que a gente aprenda para poder fazer com que aquele problema surja. Né? As pessoas elas falam aí no dia a dia, a respeito de trabalho, ele fala que melhor do que dar o peixe é dar a vara e ensinar a pescar. Né? E muitas vezes a gente quer uma coisa imediata. O ser humano ele quer que os problemas surjam naquele momento que você está orando a Deus. Você quer que Deus já vá e faça com que os problemas surjam. Ou seja, sem a gente fazer esforço nenhum. Se fosse dessa forma, seria fácil demais, né? E as pessoas falam que aquilo que vem fácil, vai fácil, porque a gente não valoriza quando ganha coisas. Os trabalhadores, em especial o pessoal mais velho, eles costumam falar com as pessoas mais novas, falam, você precisa suar para ver o valor daquilo que você está ganhando. Porque realmente quando você batalha, você vê um valor. Quando você passa por uma dificuldade na sua vida e você luta, você pede a Deus para te dar forças, para te dar entendimento. E você luta baseado naquilo que você pediu e consegue enfrentar aquele momento, você sai mais forte daquela tempestade, daquela dificuldade que você estava passando. É como esse ditado que as pessoas falam, você tem que suar para dar valor àquilo que você consegue. E espiritualmente falando é da mesma forma, quando a gente enfrenta as dificuldades e não perde a fé em Deus, a gente ora, faz súplicas e vê que no tempo devido Deus ele dá a salvação, a gente passa por aquilo e sai muito mais forte espiritualmente do que a gente estava quando enfrentou aquele problema, quando entrou naquele momento difícil. Deixa eu trazer aqui algumas participações, irmãos e irmãs, amigos ouvintes aí do nosso WhatsApp da Interativa, repetindo mais uma vez o WhatsApp, o 38999934584. Daqui a pouquinho, na sequência, a gente vai estar trazendo a oração no meio do programa. Lembrando que você, amigo ouvinte, que ainda não colocou o seu copo com água, né, Jefinho? Você que não colocou o seu objeto aí próximo ao programa para ser abençoado, dá tempo, logo na sequência que após a participação dos irmãos vão estar trazendo aí a oração poderosa na qual Deus vai estar intervindo aí na sua vida, na qual Deus vai estar fazendo o milagre acontecer para você, para aquele familiar, um familiar que está longe, que você sabe daquele problema que ele está passando e você vai estar conosco orando nesse momento. Você pode colocar também uma peça de roupa, pode colocar o retrato desse familiar para que Deus ele possa estar fazendo o milagre acontecer na sua vida. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo então a oração no meio do nosso programa. Deixa eu trazer aqui participação dos irmãos aqui no nosso WhatsApp da Interativa. A irmã Sarinha está pedindo para passar o hino Deserto, Maria Marçal. A gente vai estar colocando aqui na sequência aí para a irmã Sarinha. Após o programa a gente vai estar trazendo e tem o áudio da irmã Sarinha. Pai do Senhor, irmão João Carlos, tudo bem? Como é que vai o senhor? E quero deixar aqui uma paz do Senhor para todos que estão ouvindo aqui agora nesta manhã. Que Deus possa abençoar todos grandemente, porque sinceramente essa rádio tem mudado vidas mesmo. Tem mudado muito com a oração de Jefim e com a palavra que vocês deixam. Tocou no meu coração também a oração de Jefim e tocou também a palavra que o Senhor acabou de dizer. Amém? Amém, irmã Sarinha. Uma das jovens que Deus tem levantado aí na igreja, né, irmão Jefim? Aliás, tem vários jovens, a gente não cansa de falar aqui. Os jovens, eles têm buscado a Deus aí na IRPED de uma forma poderosa recentemente, né, Jefim? Alguns, inclusive, estão estudando aí pro batismo já, né? É verdade, João Carlos. Nesse mês de fevereiro aí, se Deus quiser, a gente vai estar batizando aí alguns jovens aí pra honra e glória do Senhor. Estão animados demais, viu? Estão animados o batismo, porque eles já estão começando a trabalhar na obra, né? Já estão cantando, um já começou a pregar aí, né? Eu falei, pregar também, né? Só cantar não, mas trazer a palavra do Senhor. Então isso é importante, o batismo, para que, a Bíblia fala, né? Que aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então,
já está iniciando aí a sua vida com Cristo. Eu falo assim, de obras, né? Como eu acabei de falar, que a fé sem obras é morta. Aí eu tenho fé, mas cadê as suas obras? Então é por meio de trabalhar na igreja que as obras começam a aparecer. Então, puxando aí a orelha desses jovens aí, mas graças a Deus aí está surtindo efeito. E o batismo é a demonstração pública dessa fé, né, Jafim? É necessário que passe aí pelas águas para que demonstre aí para o mundo que uma nova criatura está se tornando. Que Deus esteja abençoando aí a irmã Sarinha. Deixa eu aproveitar aqui e ressaltar, antes de trazer a participação do irmão Vando, a irmã Tamires também cantou um hino poderoso. Eu não me lembro de ouvir a irmã Tamires cantando, louvando, mas cantou belamente. Acho que foi na sexta, né? Foi na sexta-feira, se não me engano. Cantou uma dos hinos da Damares. Até a gente vai ver se coloca ali na programação aí da Interativa também. Irmão Vando. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos aí da rádio, os ouvintes. Passando aqui, pedir um hino. Ludmila Ferbos, ouço Deus me chamar. Oferecendo a todos os ouvintes que estão aí ouvindo esta rádio. Que Deus venha abençoar a todos, abençoando os irmãos do estúdio grandemente. A paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos. Amém. Irmão Vando, que esteve ontem presidindo aí o culto, né? Presbítero Vando. Aqui com a gente também a irmã Lucilene. Bom dia, paz, Senhor Jesus. Gostaria de ouvir o hino A Igreja Vem. Vamos colocar também na sequência, lembrando que a gente vai estar passando o hino aí dos irmãos. Aí no finalzinho, depois aí do programa Quem Quer Aceitar Jesus, a gente vai estar terminando aí o programa, colocando na sequência o hino dos irmãos e das irmãs. O WhatsApp da Interativa continua disponível para você, caso você queira comentar o que está sendo falado, apresentado aqui no nosso programa. Queira também deixar aí o nome para a oração que já vamos estar passando na sequência. 38999434584. Deixa eu trazer na sequência, então. Irmão Jefim vai estar trazendo a oração poderosa do meio do programa. E agora, momento de oração. Momento de oração. Amém. Louvado seja aquele que vive e que reina para todo sempre. Você já preparou seu copo com água, pertence, já colocou aí próximo ao telefone, próximo à televisão aí, talvez você tenha logado essa rádio. Vamos estar orando ao nosso Deus. Talvez você está fazendo almoço, fazendo aí, limpando a casa, não pode fechar os olhos, mas o seu pensamento pode estar ligado ao céu. Amém? Então eu convido você nesse momento a ligar, a desligar aqui da terra e ligar o teu pensamento no céu. E se você que pode fechar os seus olhos, fecha nesse momento, amém? É uma confirmação do céu que você está inteiramente ligado com Cristo nesse momento. Mas você que não pode, por estar fazendo alguma coisa, apenas liga o seu pensamento no trono da graça. Tenha fé. Nesse momento que a gente vai orar, pede ao Senhor, coloca na mão do Senhor a sua impossibilidade, o que você precisa, e eu vou estar intercedendo juntamente com o irmão João Carlos aqui, pela sua vida, intercedendo para que o Senhor possa entrar com a providência nessa sua necessidade, nesse seu problema. Se for cura, libertação, coloca o seu copo com água que vamos estar apresentando ao Senhor. E tenha fé que assim que você beber, colocar na comida, fazer algo, tenha certeza que você vai receber a sua bênção. A Bíblia fala, tudo é possível ao que crê. Amém? Eu creio, eu tenho fé que Deus vai fazer. Então tenha fé, vamos unir a nossa fé nesse momento. Eterno, soberano Jesus amado, Pai de bondade, Pai de amor, aqui encontramos, Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nesse momento de oração, de clamor, aqui nessa rádio, essa rádio, ó Pai, que tem tocado vidas, essa rádio que tem tocado corações, ó Pai.
essa rádio que tem trazido através das palavras, através das orações, transformação de vidas, libertação. E mais uma vez estamos aqui, Pai, nesse momento de oração, de transformação, de libertação, de clamor, meu Deus. Meu Deus amado, nesse momento estamos intercedendo pelos nossos ouvintes, ó Pai, dessa rádio. Meu Deus amado, que estão, ó Pai, aqui nessa cidade, os que também não estão em outro estado, estão em outras cidades, mas ligaram, ó Pai, esse pensamento juntamente conosco na sala do trono, ó Pai. Meu Deus, visita essa pessoa, Pai, que está desesperada nesse momento. Essa pessoa, meu Pai, que está sendo afligida pelo inimigo nesse momento. Essa pessoa que está, meu Pai, desesperada, procurando uma solução. E entrou, meu Pai, nessa programação. Não foi à toa, eu creio, Senhor. Foi porque o Senhor, meu Deus, quer libertar essa vida. Meu Deus amado, ela colocou esse copo com água, crendo no milagre, crendo na restauração, crendo na libertação, meu Deus. Meu Deus, e nesse momento eu peço, vem ungindo essa água. Meu Pai, ela está fazendo uma prova de fé, Jesus. Meu Deus amado, Deus querido, ela está fazendo, meu Deus, uma prova de fé, Senhor. E eu peço que nesse momento o Senhor venha ungindo essa água. Meu Pai, venha colocando a gota do teu sangue que cura, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que no momento que essa pessoa tomar essa enfermidade, vai bater retirada em nome de Jesus. Esse mal vai ser repreendido em nome de Jesus. Essa maldição vai ser desfeita em nome de Jesus. Esse pensamento suicida vai ser repreendido em nome de Jesus. Essa ansiedade maligna vai ser repreendida em nome de Jesus. Essa opressão vai ser repreendida em nome de Jesus. Meu Deus amado, Deus querido, venha trazendo a cura para essa pessoa, para essa criança, para esse senhor, para essa senhora, para esse jovem, para esse homem, para essa mulher. Meu Deus amado, Deus querido, o Senhor conhece, o Senhor sonda a mente e coração, meu Pai. Venha curando, meu Deus, venha curando essa pessoa, venha libertando essa pessoa, venha transformando esse ente querido, meu Deus. Senhor, essa pessoa que colocou também fotografia representando um parente longe, um parente que está nas garras do diabo. Senhor, visita essa pessoa nesse momento. E por causa da oração, Pai, da súplica dessa pessoa, eu intercedo por ela nesse momento. Entra com a tua providência na vida dela, Senhor. Liberta, Senhor, esse jovem, essa jovem. Liberta essa pessoa, meu Pai. Liberta, Senhor, dos vícios das drogas, das prostituições, da opressão do diabo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, onde estiver, Pai, que o espírito da morte seja repreendido dessa vida, que o espírito do mal seja repreendido dessa vida. Meu Deus amado, faz uma obra, Senhor, faz uma obra, faz uma transformação, faz uma libertação em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Essa pessoa que está à procura de porta aberta, de um emprego, meu Deus, abre as portas, Senhor. Porta onde está fechada, vem abrindo em nome de Jesus. Porta que o inimigo está tentando fechar, que seja repreendida em nome de Jesus, ó Pai. Pela fé dessa pessoa, ela vai tomar posse, meu Pai. Como ministro da tua palavra, eu profetizo a bênção, a vitória, a libertação, a transformação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do nosso bom e poderoso Deus. Você que preparou seu copo com água, beba ele com fé e toma posse da sua vitória. Amém. Para você que está passando por dificuldades, você que às vezes tem um familiar que está enfrentando a luta contra vícios, essa oração, que ela possa, através dela, Deus estar intervindo aí na sua vida, trazendo milagre para você, para a sua família. Lembrando que logo mais à noite teremos aí a
o culto Encontro de Famílias, no qual o pastor Gerson, irmão Jefim, os cooperadores estarão orando também em prol da sua família. Portanto, aceite o convite, esteja conosco hoje presente. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aí no bairro Nossa Senhora Aparecida, rua Geraldo Lopes da Silva, também conhecida como Rua E, número 414, a igreja que fica pertinho da linha férrea aqui para entrar na entrada do bairro Novo Horizonte. Hoje, o culto começando a partir das 7 horas hoje, né, Jefim? Começando mais cedo hoje, né? A partir das 7 horas da noite já teremos louvores, teremos oração, teremos a pregação da palavra e teremos esse momento de oração poderosa em busca do milagre, em busca da salvação aí na sua vida e também para a sua família. Portanto, esteja conosco hoje à noite no culto Encontro de Famílias, e tem uma palavra poderosa para ajudar você também, que vai fazer a diferença para a sua família hoje à noite. Lembrando que hoje, mais uma vez, para os irmãos aí da igreja, hoje tem a Santa Ceia do Senhor. Portanto, hoje aí na IRPED. Agora 10 horas 8 minutos, vamos trazer na sequência a chamada dos nossos cultos e logo depois tem a palavra do dia. Alegrei-me quando disserem, vamos à casa do Senhor. A Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus tem o prazer de convidar a todos para os nossos cultos, todos às 19h30 em Bocaiúva. Quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira, culto de jovens com círculo de oração. Culto de sábado e domingo, culto Encontro de Família, na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, cultos toda segunda, quinta e sábado, na Rua São João, 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Apoio Interativa, a rádio que toca vidas. Você ouve agora a palavra do dia. Agora que são 10 horas 9 minutos, antes do irmão Jefim trazer aqui a palavra do dia, a irmã Adriana participando aqui com a gente. Bom dia, paz, Senhor Jesus Cristo, irmãos. Orei juntamente com vocês aí agora e recebi várias bênçãos na oração. Só tenho a agradecer a Deus. Amém. A oração é isso, né, Jefim? É o poder da oração que faz a diferença. E a Bíblia diz que é necessário a gente crer naquilo que a gente está pedindo, né? Deus, ele faz o milagre acontecer, mas a gente tem que pedir baseado na nossa fé e baseado naquilo que é a vontade de Deus, e aí o milagre realmente acontece. Que Deus esteja abençoando a vida aí da irmã Adriana. Vamos então passar para o irmão Jefim trazer a palavra do dia. Louvado seja o nosso Deus. É sobre isso aí, ó. Amém? É fé. Tenha fé. Vamos para a palavra do Senhor. Esse momento agora de reflexão da palavra do Senhor, né? Hoje o tema é sobre a cura de um paralítico. Convido você que está aí com sua Bíblia próximo, ou mesmo no telefone também, né? Lucas capítulo 5. E o verso 17. Eu quero falar sobre esse tema, que é um tema muito interessante. Vai dizer assim, ó, capítulo 5 de Lucas e o verso... Vamos no verso 18 mesmo. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados.
E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te estão perdoados? Ou dizer: levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E só para complementar esse versículo aí, eu quero deixar um texto aqui bastante conhecido para a nossa meditação. Aleluia. Aqui, ó. Tiago 5:13. Está entre vós alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Que texto incrível! Esse texto aqui de Tiago complementa essa passagem maravilhosa. E hoje o que viemos falar é sobre algo que hoje no meio cristão às vezes tem causado muita dúvida, tem causado assim alguns pensamentos diferentes. Mas essa passagem aqui por si só, ela já vem trazer algo bem extraordinário e bem forte para a nossa vida. Ela vem trazer sobre atitudes. E hoje a falta de atitude nossa, tem causado, como eu posso dizer, problemas em cima de problemas. Por quê? Porque nas nossas impossibilidades, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, muitas vezes é o acúmulo da nossa falta de atitude. A nossa falta de querer fazer, de pedir, de ir atrás, de correr. Essa passagem aqui da cura do paralítico, Jesus está pregando uma casa, alguns vão dizer que é a casa de Simão Pedro, e estava muita gente, bastante pessoas ali, e não dava sequer para entrar mais pela porta, porque na porta, na janela, tinha muita gente. Você sabe que quando tem muita gente assim, às vezes você não consegue de forma nenhuma ali entrar, ou talvez nem ouvir sequer direito, por causa da multidão. Só que ali havia um paralítico que não podia andar, mas tinha ao seu lado ali alguns homens que tinham a atitude de fazer com que Jesus curasse ou fizesse algo para aquele paralítico. E diante daquelas impossibilidades, eles tentavam entrar pela porta, não dava, pela janela, muito menos, muita gente. Eles olharam para o telhado e falaram: olha, vamos entrar pelo telhado. E eles conseguiram abrir um buraco naquele telhado, e desceu aquele homem ali na maca, bem aos pés de Jesus. Aqueles homens ali, aquele jovem, aquelas pessoas ali, demonstraram uma atitude de fé para que o milagre ali acontecesse. Se
aqueles homens tivessem ali, não tivessem, falassem, ó, não conseguimos entrar aqui nessa casa, está muito cheio, você não vai conseguir a sua cura, você não vai conseguir o seu milagre, tivesse indo embora. Jesus não tinha ido atrás para curar. Por quê? Porque a fé é sobre isso. A fé é você ter atitude de correr na sua possibilidade para que o milagre aconteça. Esse versículo que eu li aqui em Tiago, ele é um versículo muito interessante e muito claro a respeito de ter atitude. Principalmente nesse versículo 3, é um tema aqui muito interessante. Mas no versículo que começa 13, todos os irmãos aí já conhecem esse versículo aí. Em orações, muitos lêem esse versículo. Mas ele é um versículo forte, é um versículo verdadeiro. Está entre vós aflito? Ore. A aflição que bate em nossa vida, que bate em sua vida, não é uma doença. Cristo foi afligido. Ele foi afligido, os discípulos foram afligidos. E nesses momentos de aflição, lembra quando Cristo foi afligido? O que é que ele fez? Ele orou. E quando ele estava sendo afligido, ele ainda chama os discípulos para orar, só que os discípulos ali começam a dormir. Eles falam, você não pode vigiar comigo nem uma hora sequer. Naquele momento, Cristo estava sendo afligido, então o que ele fez? Ele orou. Então ele deixou claro, está entre vós aflito, ore. Só que quando a aflição bate em nossa vida, o que a gente faz? A gente abaixa a cabeça. A gente acha que a aflição é maior que a nossa oração, maior que a nossa fé. E não é. Querido ouvinte, a nossa fé que está em nós é muito maior do que a gente possa imaginar. A fé que existe em mim, em você, em nós, é muito mais forte, é muito mais poderosa, porque fé é algo espiritual, é algo que você não pega, é algo que você só alcança através de atitude. E às vezes tem muita gente que não consegue, eu não vou na igreja, por quê? Porque a aflição bateu, e a aflição não é doença. A aflição é aquilo que o inimigo tenta jogar na sua mente, dizendo, olha, você não vai conseguir, isso aqui não é para você. Olha, lembra quando Jesus, naquele momento de ser afligido ali, ele chegou a falar, Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque ele estava sendo afligido. Olha, você vai ser crucificado, você vai ser maltratado, você vai ser açoitado, vai colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, você não precisa passar por isso. Então ele, naquele momento ali, ele falou, não, Senhor, a minha vontade é que afasta de mim esse cálice. Mas ele deixou uma palavra clara, contudo, que seja feito a tua vontade. Então naquele momento Jesus venceu a aflição que ele estava sendo afligido naquele momento. Então, querido ouvinte, o diabo talvez está afligindo a sua mente, afligindo seu coração. E a aflição do inimigo é de diversas maneiras. Em mim ele me aflige de um jeito, em você ele aflige de outro. E você sabe que é uma aflição do diabo, porque ele começa a jogar na sua mente coisas que não existem, coisas que vai trazer pensamentos negativos. E o que eu faço nesse momento? Ora. A Bíblia já diz, ora. Senhor, eu não aceito essa aflição, eu não aceito esse mal, eu não aceito esse espírito do inimigo que está tentando afligir a minha mente, a minha cabeça, tentando me paralisar, tentando me colocar para baixo. Eu não aceito. Irmãos, não aceite. E a Bíblia já vai dizendo, está alguém contente? Cante louvores, porque a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Então cante louvores, exalte ao Senhor, porque isso exalta o Senhor Jesus, isso exalta o nome dele. Eu estou feliz, eu estou alegre, então cante louvores mesmo, exalta o nome do Senhor. E agora começa a entrar um texto que ele é muito, talvez, pessoa no seu pensamento interpreta de forma diferente.
Versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, chame o pastor, chame o dirigente da igreja, que eles vão orar sobre ele. Aqueles homens, eles tiveram essa atitude. Não foi Jesus que foi até aqueles homens, aquele paralítico. Não, eles não estão conseguindo vir, então eu vou até eles. Não. Jesus continuou no mesmo lugar. Aqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus. Aquele paralítico foi até Jesus, mesmo com as suas impossibilidades. Ele foi até Jesus e falou: Jesus, eu preciso de uma cura. Eu preciso. Da mesma forma, hoje. Muita gente, às vezes, está em casa, está paralisado ali por causa da enfermidade, mas não tem essa atitude de ir até Jesus. E aqui eu falei até Jesus o quê? Procurar ajuda. Esses homens não ficaram parados, vou ficar aqui em casa. Não, eles procuraram ajuda. Vou fazer de tudo, mas o milagre vai acontecer. Eu vou fazer de tudo, mas esse homem tem que sair curado, ele tem que ser libertado. E hoje o que a gente vê é pessoas paralisadas. Está passando por uma enfermidade, não fala que está passando, e a enfermidade só vai agravando. E além da enfermidade física, vem a enfermidade espiritual, porque a pessoa fala: mas ninguém vem aqui em casa, porque não notificou, não chamou, não falou: olha, eu estou passando por enfermidade, olha, preciso que o pastor venha em minha casa fazer uma oração. Irmão, a igreja está para isso mesmo. O pastor, os obreiros, os presbíteros aqui, que a Bíblia usa, os presbíteros, está para isso mesmo. É para chamar os irmãos da igreja e falar: olha, eu estou precisando de uma cura. Eu estou passando por um momento de enfermidade, eu estou doente. Seja uma doença física, uma doença espiritual. Eu estou desanimado. Eu preciso. Notifica a igreja onde você congrega, meu irmão. Notifica a igreja onde você congrega, minha irmã. Para que assim, a Bíblia fala que a cura só virá quando você fizer isso. Porque aí os irmãos vão ungir você com azeite em nome do Senhor. E versículo 15: e a oração da fé salvará o doente. E foi o que Jesus fez? Jesus curou aquele homem naquele momento. Eles procurou ajuda, achou ajuda, e Jesus falou: teus pecados estão perdoados. E o que o versículo falou aqui? E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Viu como às vezes interpretamos a palavra do Senhor diferente? Às vezes ficamos em casa: mas o Senhor sabe da minha necessidade. O Senhor sabe da enfermidade que eu estou passando. O Senhor sabe. Irmãos, o Senhor sabe. Cristo sabe. Jesus sabe, mas Ele quer que você tenha essa atitude de fazer, de não ficar parado, dizer: talvez eu não possa ir, mas eu vou ter a atitude de procurar, de chamar e pedir intercessão. Irmãos, nós não vivemos sem intercessão. A Bíblia fala, aquele versículo eu gosto muito, que o cordão de 3 dobras é mais difícil de romper. Por quê? Porque é 3 fios de cordas ali a mais. Então significa o quê? Que sozinho ninguém consegue mesmo. Eu sozinho não consigo. Você sozinho não consegue. Irmão João Carlos sozinho, ele não consegue. Cristo fez a igreja justamente para isso, para trazer a união, para trazer o fortalecimento. A união é sobre isso. E o que o inimigo, por que o inimigo bate muito contra a desunião? Por quê? Porque ele sabe que talvez sozinho, você sozinha, eu sozinho, fica mais vulnerável para o inimigo atacar a sua fé, para atacar a minha fé. Quando o inimigo, por isso que o Senhor, ele odeia a rebelião, ele fala que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha para você ver.
A desunião ali, essa quebra de elo, de união, o Senhor trata como pecado de feitiçaria, porque isso começou no céu. Enquanto todos estavam no propósito ali, os anjos estavam no propósito de adorar o Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas bastou começar a trazer desunião, pensamento contrário, dizendo, não, a gente não precisa de Deus, a gente não precisa, pode ter certeza que eu vou ser maior que Deus. Foi onde causou a destruição. E talvez a destruição comece quando eu e você começa com esses pensamentos. Não, eu sozinho consigo. Irmãos, ninguém sozinho consegue. Eu sozinho eu não vou conseguir. Nem o pastor sozinho também não consegue. Os dirigentes também não conseguem. Os cooperadores também não conseguem. Todos nós precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, ajudando uns para com os outros. Entende esse versículo, irmãos? Esse versículo, ele é poderoso demais. E talvez você está paralisado na sua casa e falando, Deus, o que que é? Se for aflição, é você que tem que orar. É você que tem que falar, Senhor, eu não aceito a aflição, porque a aflição não é doença, é o diabo jogando pensamento na sua cabeça. E isso você tem que usar a sua fé e repreender. Eu não aceito essa frieza, eu não aceito esse mal, eu não aceito essa opressão, eu não aceito essa aflição. Agora eu estou doente? Em nome de Jesus, eu não vou ficar assim, eu vou chamar os irmãos, eu vou ligar, eu vou notificar, porque eu preciso de ajuda, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Foi o que aquele paralítico falou, eu não posso ficar aqui, eu vou chamar alguém para me ajudar, eu vou chamar os meus amigos, eu vou chamar, mas eu não vou ficar aqui em casa, eu preciso ser curado, eu preciso ser libertado. E a Bíblia vai dizer que a fé é isso, mesmo ele não sabendo que ele ia ser curado, mas ele teve fé. Eu tenho certeza que o que vai acontecer comigo aqui vai ser algo extraordinário. Irmãos, receba essa palavra no seu coração. Essa palavra é poderosa, essa palavra ela é maravilhosa. Lá em Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, vai dizer assim, porque o nosso evangelho não foi em vós somente em palavras. Lembra que eu falei sobre obra e sobre ter atitude? É sobre isso, ó. Não somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais formos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo no Espírito Santo. Paulo estava falando que a igreja de Tessalonicenses não foi só de palavra, mas de atitude. Não foi só de falar, mas ter atitude, de poder, de mover, de falar, não, em nome de Jesus vai acontecer e não vamos ficar parados. Não vamos deixar a aflição do inimigo tomar a nossa cabeça. É sobre isso, irmãos. E o versículo a qual a gente estava lendo, no final foi que o nome do nosso Deus foi glorificado. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus. E ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios de maravilhas. É sobre isso, irmãos. Receba essa palavra no seu coração. E tenha fé. E tenha atitude. Jefferson, meu problema é opressão. Então ore. Tenha fé na sua oração. Eu não aceito. Jefferson, meu problema é enfermidade. Então não fica paralisado. Notifica. Irmãos, precisamos. Vamos orar para a sua vida. E tenha certeza que a cura só vai vir através da imposição de mãos. Que a Bíblia fala que a oração da fé salvará, curará o doente. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Amém. Bela palavra para nossa reflexão em mais esse domingo, dia
4 de fevereiro. Que possamos demonstrar atitude, mesmo diante das dificuldades, até porque se queremos o milagre, temos que ter atitude, temos que fazer algo. E é interessante que, nesse caso desse paralítico, ele e aqueles que estavam auxiliando ele fizeram algo para chamar a atenção de Jesus Cristo, né, Jefim? Interessante. Às vezes a gente tem que fazer isso, temos que fazer algo diferente, algo a mais do que a gente faria aí no dia a dia. Né? Eles fizeram, a dificuldade que estava tendo ali seria empecilho em uma ocasião normal, mas eles viram que eles tinham de chegar até Cristo e fizeram algo diferente. E conseguiu ali aquela cura. É como o irmão Jefim acabou de pregar. É preciso que tenhamos atitude, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das enfermidades. E a igreja ela está aí para isso. Os pastores estão aí para isso, né? Presbíteros, aqueles que estão trabalhando aí junto com pastores estão aí para isso, realmente para auxiliar aí o rebanho de Cristo nesse momento de dificuldades que ele tem procurado. Mas se a gente não procurar, né, Jefim, aí o problema ele persiste. E às vezes o problema ele se agrava mais ainda. É preciso ter essa atitude, é preciso realmente entender que precisamos de ajuda e precisamos ir atrás dessa ajuda. Que Deus possa estar falando melhor aí para você, para os familiares, para todos os amigos ouvintes que estão acompanhando a Interativa Rádio que toca vidas. Foi mais uma belíssima palavra que está aí para fechar, portanto, o programa Quem Quer Aceitar Jesus de mais esse domingo. E você que quer ouvir mais uma palavra poderosa, esteja conosco hoje à noite. Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, hoje tem o culto Encontro de Famílias, começando às 7 horas da noite, com louvores, com oração, e tem também a palavra do dia. E assim como teve hoje aqui no programa, logo mais à noite vai ter também uma oração poderosa, na qual Deus estará intervindo, na qual Deus estará fazendo o milagre na sua vida, na vida da sua família, daquele familiar, daquele amigo para quem você busca o milagre, porque acontece isso também. A gente ora pelos nossos familiares e tem muitos amigos também que recebem a oração, né, Jefim? Muitas vezes a gente tem aquele amigo que a gente vê que ele está precisando de alguma ajuda. Muitos até pedem para a gente fazer a oração por ele, e Deus ele atende também a oração. Não é apenas pelo seu familiar que você pode estar orando, por aquele amigo, por aquela pessoa próxima que você vê que está enfrentando uma dificuldade, você pode também estar fazendo uma oração por ela. Esteja presente conosco. Se o seu familiar mora longe, você pode levar a foto aí daquele familiar, talvez um filho que precisa de uma oração, talvez de um irmão, da mãe, de algum outro familiar, de um outro ente querido que precisa também dessa intervenção de Deus. Hoje à noite, portanto, culto Encontro de Famílias, no qual a gente repete, tem também, hoje é a noite da Santa Ceia. Deixa eu agradecer aqui, irmão Jefim, deixar ele para fazer também a oração final aqui do nosso programa. E obrigado aí pela presença em mais esse programa, em mais essa belíssima e poderosa palavra, Jefim. Amém, irmão João Carlos. Toda honra, né, e toda glória seja dado ao nosso Deus. E como o salmista Davi disse, né, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o fim de tudo isso é guardar a palavra no nosso coração e meditar nela. Amém? Eu também deixo os meus agradecimentos aqui e vamos estar fazendo a nossa oração de finalização desse programa abençoado. Eterno, soberano Jesus amado, Pai querido, Pai de maravilha, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por mais esse domingo, essa manhã abençoada, Pai, que o Senhor nos concedeu aqui nesse programa, Senhor. Jesus amado, eu louvo ao teu nome, Jesus. Meu Deus, que o Senhor possa confirmar essa palavra em cada coração desses ouvintes, Jesus. Deus amado, venha nos abençoando, nos direcionando, nos guardando, Pai, nesse domingo, nos protegendo para mais logo à noite, Pai, estarmos cultuando ao Teu nome e glorificando o Senhor na beleza da Tua santidade. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que Deus esteja abençoando a vida de cada um que parou para ouvir o programa Quem Quer Aceitar Jesus. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um deles. Que Deus esteja levando a bênção aí na sua vida e esteja protegendo e guiando você em mais esse domingo, dia 4 de fevereiro. Daqui a pouquinho o programa estará disponível para que você possa ouvir várias outras vezes, para que você possa também compartilhar o link dele no nosso canal do YouTube. À noite nos encontramos, portanto, no culto Encontro de Famílias. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida.